Oi, tudo bem com você que assiste esse vídeo? Eu sou a Samira Bassani. Em Siqueira Campos, nós estamos em festa. É a festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Hoje, sábado, dia 1º de agosto, é o dia da 5ª novena do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Eu estou aqui ao lado do Frei Sidney Damásio, de Curitiba. Ele que irá pregar as novenas do dia de hoje. Vamos conversar com ele. O tema da novena de hoje é Onde Houver Dúvidas, que eu leve a fé. Tudo bom, Frei? Seja bem-vindo a Siqueira Campos. Muito obrigado, Samira. Boa tarde, paz e bem. Paz e bem. É uma alegria estar aqui. Primeira vez do Frei em Siqueira Campos? A primeira vez durante a festa. Eu já estive algumas vezes de passagem, mas é a primeira vez que eu venho durante a ocasião da festa. Né? Então, muita novidade. A primeira vez que o Frei chega e estamos aí numa situação atípica, né? Onde a festa acontece somente a parte religiosa, né? Se fosse num tempo normal, digamos assim, teria todo o comércio, toda a praça de alimentação. Então o Frei chegou nesse momento diferente, né? Exato, uma festa, vamos dizer assim, essencial, não é? A coisa importante, talvez bela, é que essa festa, apesar de ser tão diferente, ela não perde o seu ponto central, que é a parte espiritual, é a razão de ela existir, não é? Então, talvez a gente perca tantas coisas belas, bonitas e importantes, mas o essencial nós não perdemos. E eu acho que isso é importante também celebrar, não é? Com essa perspectiva. Com certeza. Frei, bom, o tema super pertinente, né, do que a gente está vivendo agora, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Nossa, que tema, assim, que cabe muito no que a gente está vivendo agora, né? Se a gente tem aquela dúvida, tudo vai voltar ao normal, não vai... Quando que as coisas vão começar a andar, a economia e tudo mais. Como que a gente pode encaixar a fé nisso, nessa incerteza, nessa dúvida? A fé, ela vem para tirar a gente dessas dúvidas? Exato, exato. Eu penso que são situações que nós não escolhemos, com as quais nós nos confrontamos e nós somos forçados a vivê-la, mas... pode ser vivida como um momento de graça, de oportunidade, porque é um momento da essencialidade, não é? Nessa situação onde nós estamos limitados no nosso movimento, nas nossas relações, com incertezas a respeito de trabalho, de saúde e tudo mais, forçadamente nós acabamos nos perguntando sobre o sentido último da vida. E talvez a grande oportunidade desse momento é irmos ao essencial. Ou seja, há tantas dúvidas? E talvez seja o momento de priorizar. Quais dessas coisas realmente são centrais na minha vida, quais têm um valor relativo e quais são essencialmente secundárias. Porque na correria do dia a dia, o risco é que a gente faça uma grande confusão e coloque coisas que são completamente acidentais como centro da nossa vida, e acaba esquecendo o motivo pelo qual nós estamos nessa terra, não é? Então esse silêncio forçado, esse isolamento forçado, esse distanciamento forçado é a ocasião de nós nos conhecermos melhor, de nós revermos as nossas prioridades como ser humano, como cristão e perceber como eu estou orientando a minha vida. Quais são as coisas para as quais eu dedico mais tempo ou menor tempo? Talvez a gente tenha surpresas bem desagradáveis de perceber que talvez nós não temos a paciência que gostaríamos de ter, a serenidade que gostaríamos de ter, a sabedoria que pensávamos ter. Mas é o momento da verdade, então é o momento de abraçar quem somos, como somos, e a partir daí se abrir a graça para se reinventar, para se reconstruir, para ser um cristão melhor e mais autêntico e mais centrado no essencial. Muito bem. Bom, como que o Frei vai abordar o tema nas novenas? Então, eu pensei de fazer de uma maneira assim bastante simples, no sentido de que eu parto do princípio que nós precisamos esclarecer um pouquinho o que realmente é a fé e o que é a fé cristã. Quais são as coisas essenciais da nossa vida cristã? Na verdade, a fé é o tema central da nossa vida como cristãos. Por isso é bom esclarecer, não é, o que é a fé e em que acreditamos. E esse é o primeiro passo. E um segundo passo é o que significa viver como uma pessoa de fé. E um terceiro passo, como podemos
levar a fé nessas situações de dúvida, nesses ambientes de dúvida, nesse momento de dúvida. Ou seja, os cristãos, nesse momento, são chamados a ser essa presença de fé nesse mundo cercado de dúvidas. Então, o que, por um lado, é uma situação difícil e talvez meio sombria, é também a oportunidade que nós temos de mostrar em que somos diferentes, em que a fé nos torna diferentes. Muito bom, Frei. Bom, o Frei é professor, né? Sim. E eu pergunto, qual que é a experiência que o Frei leva, né, em pregar uma novena como a nossa? Nestes dias eu tenho preparado muitas aulas e, inevitavelmente, nos temas das aulas estão contidos também as coisas que nós vamos falar na novena. Então, o grande desafio é como dizer as coisas mais importantes e essenciais de maneira simples. Porque eu sou professor de teologia, professor de espiritualidade. Então, apesar de que no ambiente acadêmico a gente tem que manifestar, apresentar o conteúdo da fé de maneira ordenada, de uma maneira, vamos dizer assim, mais técnica, no fim das contas, são as verdades essenciais da nossa fé. Então, eu acredito que é possível falar as coisas de maneira simples sem ser superficial. Alguns professores, a Viviane Mosé, por exemplo, diz assim: se você ainda não sabe explicar algo de maneira simples, é porque você não entendeu. E eu acho que o grande desafio é esse. Na novena, nós temos a oportunidade de chegar a muitas casas, de pessoas de distintas realidades. Agora, todas elas merecem ouvir as coisas profundas da nossa fé como elas são. Numa linguagem simples, numa linguagem direta, mas sem diminuir em intensidade o conteúdo riquíssimo que é o da nossa fé. Então, eu vivo também com muita alegria, porque, no fim das contas, no mundo acadêmico, a gente trabalha com a teoria, mas a teoria que eu trabalho, com a qual eu trabalho no mundo acadêmico, ela se encarna na realidade, não é? E numa comunidade que se reúne para celebrar a novena do Bom Jesus, a gente tem a fé vivida. A fé visível, a fé que se encarna na vida das pessoas. E isso é extraordinário, não é? Poder estar no mundo acadêmico e poder estar em contato com os batizados, com as pessoas que vivem a fé no dia a dia. Foi muito, muito bom conversar, entrevistar o senhor. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né, aqui no santuário, atender a nossa equipe. É uma alegria. Agradeço muito, espero que os dias que o Frei estiver aqui possam ser de muita alegria. Já estão sendo. Muito obrigado. Obrigada e nos dê a bênção. Vamos nos preparar para receber a bênção que São Francisco assumiu para si, que é a bênção do livro dos Números. O Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre-vos a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.